Seja bem-vindo ao canal. A teia alimentar e a cadeia alimentar são dois conceitos fundamentais em ecologia que descrevem as interações entre os organismos em um ecossistema, especificamente em relação à transferência de energia e matéria através dos níveis tróficos. Cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é uma representação simplificada das relações alimentares em um ecossistema, mostrando a transferência de energia e matéria de um organismo para outro em uma sequência linear. Ela começa com produtores, que são organismos capazes de realizar a fotossíntese, como plantas, e produzir sua própria energia a partir da luz solar. Os consumidores primários, herbívoros, se alimentam dos produtores, os consumidores secundários, carnívoros, se alimentam dos consumidores primários, e assim por diante. A cadeia alimentar termina com os decompositores, como bactérias e fungos, que quebram a matéria orgânica morta e os detritos, devolvendo nutrientes ao solo. Exemplo de uma cadeia alimentar simples: planta, a produtor; gafanhoto, a consumidor primário; pássaro, a consumidor secundário. Teia alimentar. Uma teia alimentar é uma representação mais complexa e realista das relações alimentares em um ecossistema. Ela leva em consideração que a maioria dos organismos não tem apenas um tipo de presa ou predador, mas muitas interações alimentares diferentes. Em vez de ser uma única linha reta, a teia alimentar mostra as múltiplas conexões entre diferentes espécies em um ecossistema. Isso reflete melhor a complexidade das relações tróficas na natureza. Exemplo de uma teia alimentar. Nesta teia alimentar, há múltiplas espécies de plantas, herbívoros, carnívoros e decompositores interagindo de maneira mais complexa do que uma simples cadeia alimentar linear. A principal vantagem da representação da teia alimentar é que ela reflete a realidade dos ecossistemas, onde as interações alimentares são mais complexas do que simples relações predador-presa. Mudanças em uma parte da teia alimentar podem ter efeitos em cascata em todo o ecossistema. Em resumo, uma cadeia alimentar é uma representação linear das relações alimentares em um ecossistema, enquanto uma teia alimentar representa de forma mais complexa as múltiplas interações entre as espécies em um ecossistema. Ambos os conceitos são cruciais para entender como a energia e a matéria fluem através dos ecossistemas e como as alterações em uma parte do sistema podem afetar outras partes. Cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é uma representação linear e simplificada das interações alimentares em um ecossistema. Ela descreve a transferência de energia e matéria de um organismo para outro, em uma sequência direta e hierárquica. Uma cadeia alimentar típica consiste em 4 níveis tróficos principais. Produtores são os organismos autotróficos, geralmente plantas verdes, que produzem sua própria energia por meio da fotossíntese. Eles convertem a energia solar em matéria orgânica. Consumidores primários, também chamados de herbívoros, esses organismos se alimentam dos produtores, consumindo a energia armazenada nas plantas. Consumidores secundários são os carnívoros que se alimentam dos consumidores primários. Eles obtêm energia ao comer os herbívoros. Consumidores terciários, e assim por diante, esses são os predadores que se alimentam de consumidores secundários ou de outros consumidores terciários. A cadeia alimentar pode continuar com consumidores de níveis tróficos mais altos, dependendo do ecossistema. A cadeia alimentar termina com os decompositores, que são organismos responsáveis por decompor a matéria orgânica morta e os detritos, liberando nutrientes de volta ao ambiente para que os produtores possam utilizá-los novamente. Teia alimentar. Uma teia alimentar é uma representação mais realista das relações alimentares em um ecossistema. Ela reconhece que na natureza, a maioria dos organismos não tem apenas um único tipo de presa ou predador, mas muitas interações alimentares diferentes. Portanto, em vez de ser uma única sequência linear, a teia alimentar é uma rede complexa de interações tróficas. Na teia alimentar, os diferentes organismos estão interligados de maneira mais complexa. Por exemplo, um predador pode se alimentar de várias espécies de presas e uma presa pode ser consumida por vários predadores. Além disso, os organismos podem mudar sua dieta com base na disponibilidade de alimentos, sazonalidade e outros fatores. A principal vantagem da representação da teia alimentar é que ela reflete a complexidade real das interações em um ecossistema. Ela mostra como perturbações em um componente da teia alimentar podem ter efeitos em cascata em todo o ecossistema, afetando múltiplas espécies. Em resumo, a cadeia alimentar é uma representação linear das relações de alimentação em um ecossistema, enquanto a teia alimentar é uma representação mais complexa que leva em consideração as múltiplas interações entre as espécies em um ecossistema, tornando-a mais próxima da realidade e mais informativa para entender as dinâmicas de energia e matéria em ecossistemas naturais.
Em conclusão, as teias e cadeias alimentares são conceitos fundamentais em ecologia que descrevem as interações alimentares e a transferência de energia e matéria nos ecossistemas. As cadeias alimentares representam relações alimentares de forma linear, com os produtores no início, seguidos por consumidores primários, secundários e assim por diante, até chegar aos decompositores. Essa representação simplificada é útil para compreender a transferência direta de energia entre os níveis tróficos. Por outro lado, as teias alimentares reconhecem a complexidade da natureza, mostrando como múltiplas espécies interagem em uma rede intricada de presas e predadores. Isso reflete melhor as interações do mundo real, onde os organismos muitas vezes têm múltiplas fontes de alimento e predadores variados. As teias alimentares também destacam como mudanças em uma parte do ecossistema podem afetar várias espécies, ilustrando a interconexão e a vulnerabilidade dos sistemas naturais. Ambos os conceitos são valiosos para entender as dinâmicas dos ecossistemas e as consequências das perturbações ambientais, sendo as cadeias alimentares uma representação mais simples e as teias alimentares uma representação mais realista das complexas relações tróficas na natureza. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.